Aula de número 6. Na aula passada você aprendeu o formato do rosto, agora você vai aprender o formato dos seus olhos. Por que eu tô te mostrando o formato do seu rosto, dos seus olhos? Porque isso é muito importante na hora de se maquiar. Você tem que saber as técnicas que mais vão se adequar com os seus formatos, seja do rosto, seja dos olhos. Então vamos lá para o primeiro formato, que é os olhos profundos. O que são esses olhos profundos? O próprio nome já diz, mas vamos lá. Essa parte óssea aqui, ela é mais profunda. Se você tocar em quem tem um olho profundo, ou se você tiver, você vai meio que conseguir colocar o seu dedo dentro aqui, ó, e vai sentir o seu ossinho. Então é profundo, é como se a sua estrutura óssea fosse mais para dentro do que os outros olhos. Então a gente chama de olhos profundos. Então essa parte aqui, ó, desse ossinho da sobrancelha, ó, esse osso da sobrancelha aqui é mais alto, então dá a impressão que o seu olho está mais para dentro e que essa parte está mais para fora. Então essas são as características de um olho profundo. Outra característica são os olhos monólidos, que são os olhos asiáticos, né? São os olhinhos puxados, que essa pálpebra aqui, ó, que está evidente nessa imagem, a gente chama de pálpebra fixa, que ela não se move. E já quando a gente fecha o olho e abre o olho, essas são as pálpebras móveis. Então a pálpebra móvel se move e a pálpebra fixa não se move. Então essa é a característica de olhos monólidos. Então ela não é visível a pálpebra móvel. Outro tipo de olhos são os olhos encapuzados. E que não são olhos encapuzados? É quando a pálpebra fixa, que é essa pálpebra de cima, cai por cima da móvel. Então ela se assemelha com o olho asiático, mas a diferença é que o olho asiático não tem nenhuma ruga. O que é ruga? É a mesma coisa de linha. Nesse caso aqui, tem a linha, você consegue ver essa linha. Então, olhos encapuzados é como o próprio nome já diz, é como se tivesse um capuz por cima desse olho aqui. Então, a gente também chama de pálpebra escondida, é mais conhecida como pálpebra escondida. Ou seja, eu faço a maquiagem quando a pessoa está de olho fechado, mas quando ela abre os olhos, a maquiagem some porque a pálpebra fixa está escondendo a pálpebra móvel. Então, esse é outro tipo de olho. E temos também olhos redondos. Olhos redondos são olhos grandes também. As características principais é que existe uma ruga visível na pálpebra e suas íris não tocam a parte inferior da pálpebra. Ou seja, a minha íris, ela fica tão longe dessa parte aqui que ela não toca. Então, no olho redondo, como está mostrando aqui na imagem, ó, da Juliana Paz, a íris dela fica bem longe aqui da parte de baixo. Então, são características de olhos grandes. Além de ser redondos, eles também são grandes. Você olha assim, é um olho bem redondinho. Outro tipo de olhos são olhos amendoados. Eles são mais famosos, é um estilo mais... A gente chama também de olho de gatinho, porque olhos amendoados é a mistura. São os olhos indígenas, né? Nossa miscigenação é muito grande no Brasil. Então, nós temos mistura de índio com português, com vários tipos de raças. E aí, nasceu os olhos amendoados, que é a mistura que pode ser até uma mistura de asiático também. Mas, no nosso caso, como... a colonização foi a partir também de indígenas e nós temos os olhos amendoados. Então, quais são as características deles? São mais famosos com a base levemente inclinada para cima e o canto externo um pouco para baixo. Então, o que quer dizer? O canto externo, que é essa pontinha aqui, ela é mais alta. E o canto interno, que essa daqui é mais para baixo. Então, dá a ideia de olhos amendoados, no formato de gatinho, de uma amêndoa mesmo. Além do próprio nome já diz, né? Lembra uma amêndoa. Um outro tipo de olhos são olhos caídos ou olhos puxados para baixo. Então, quer dizer o quê? Nos olhos puxados para baixo, o canto externo fica mais para baixo do que o canto interno, podendo aparentar um ar de olhar cansado, um olhar triste. Então, lá no outro exemplo amendoado, o cantinho, que é a ponta final do olho, era para cima. Já nos olhos para baixo, ou no olho caído é para baixo. E eu até coloquei um exemplo aqui na imagem de um olho maquiado, quando maquia errado. Por exemplo, aqui, essa modelo aqui, ela já tinha um olhar caído. E aí fizeram uma maquiagem que deixou ainda mais caído. Pra vocês verem que é a diferença, ó. De um olho, quando faz a maquiagem certa. Por mais que a pessoa tenha um olho caído, mas se fizer a maquiagem certa, ela não fica. Então é bem visível aqui nessa imagem que essa parte externa aqui, ó, do olho dela, é para baixo. Um outro tipo de olho são os olhos próximos. O que quer dizer os olhos próximos? Essa distância aqui, ó, entre o nariz é muito pequena, então a pessoa tem um olho muito juntinho.
Então, quando os olhos estão próximos, o espaço entre eles é menor que a largura de um globo ocular. Ou seja, se o seu olho aqui, a distância entre os dois, for menor que a distância de um olho, ó, você mede aqui, ó. Se essa distância desse olho aqui for menor que aqui, então seus olhos são próximos. Então, se essa distância entre esse outro olho e esse outro olho for menor que a distância de um globo ocular, ou seja, o tamanho de um olho, quer dizer que seus olhos são próximos. E da mesma forma olhos separados. Então, como é que você tem olhos separados? São muito distantes, ó. Esse espaço aqui é muito grande. Os olhos separados são distantes um do outro e também do nariz, ampliando a face da área. Então, se aqui, geralmente o olho ele fica mais próximozinho do nariz aqui. Então, quando ele é muito distante, como na imagem, a gente chama de olhos separados. Então, esses foram os principais formatos de olhos. Na verdade, tem vários outros, mas assim, os principais são esses. Se você se identificar com algum desses, você olhar, meu olho é a mistura de um com o outro, você também comenta aqui embaixo. Você, eu acho que o meu olho é um pouco disso, mais um pouco daquilo. Você comenta e a gente vai avaliar para ver se é. E da mesma jeito, se você tem dúvida, eu não consigo identificar, manda foto que eu vou analisar e vou te mostrar, vou te ensinar para ver qual é o seu formato. Então, comenta aqui embaixo qual é o seu formato de olho também.